60.000 pessoas gritam o nome dele para xingá-lo. E ele sorri. Guarda essa imagem antes de qualquer coisa. Grava ela em algum lugar fundo, num lugar onde você guarda as coisas que não quer esquecer. Um campo de futebol na Europa. Grama molhada, verde escura, quase preta nas bordas onde a luz dos holofotes não alcança, reluzindo no centro como se o próprio chão estivesse com febre. O estádio é uma cratera. Uma boca aberta apontada para o céu, cheia de 60.000 gargantas aquecidas por cerveja e por aquele tipo específico de ódio que só se forma quando uma multidão decide, em uníssono e sem combinar, que vai destruir alguém. O ar tem cheiro. Isso é importante. O ar tem cheiro de cigarro barato, de cerveja derramada nas escadas de concreto, de chuva recente que não limpou nada. Só umedeceu a raiva e fez ela fermentar mais rápido. E no meio desse cheiro, nesse barulho que é quase físico de tão alto, há um menino, 18 anos, 68 quilos. Chegou ao mundo num quarto sem janela em Três Corações, interior de Minas Gerais, numa noite de outubro de 1940, em que o pai estava tentando ganhar dinheiro jogando futebol em cidades que ninguém conhece pelo nome. E a mãe estava sozinha com a barriga grande e uma vela acesa no criado mudo, porque a luz elétrica tinha sido cortada 3 semanas antes. Esse é o começo da história. Não o gol, não o estádio, não a Copa do Mundo. O começo é a vela. O começo é o quarto sem janela. O começo é uma mulher chamada Celeste, que enquanto segurava o filho recém-nascido nos braços, olhou para aquele rosto ainda roxo de tanto esforço para existir e pensou uma coisa que nunca disse em voz alta para ninguém, mas que toda mãe que já viveu na pobreza já pensou pelo menos uma vez, que fosse diferente. Que o destino daquele menino fosse diferente do destino de tudo que ela conhecia. Mas o destino, repara, tem um jeito perverso de começar pela dor antes de chegar à glória. Isso vai voltar depois. João Ramos do Nascimento, que todo mundo chamava de Dondinho, era jogador de futebol. Isso não significa o que você está pensando. Não significa estádio cheio. Não significa contrato. Não significa dinheiro. Significa que Dondinho amava o futebol com aquela intensidade que só existe quando você não tem mais nada para amar além de uma coisa. E essa coisa não paga as contas, não bota comida na mesa, não impede que a luz seja cortada. Dondinho jogava em times pequenos de cidades pequenas do interior de Minas. Ganhava o suficiente para não morrer de fome e pouco mais. E quando chegava em casa cheirando a terra molhada e suor, sentava na cadeira da cozinha com aquela expressão de quem carrega um peso que não escolheu, mas que não consegue largar. Celeste olhava para o marido e depois olhava para o filho e fazia a conta silenciosa que as mulheres pobres fazem com os olhos. Esse menino não pode ser o pai. Esse menino não pode repetir isso. Edson cresceu ouvindo bola. Não o barulho de estádio, não o rugido de torcida, mas o som específico de uma bola batendo em parede de tijolo, de um chute atravessando o silêncio de uma tarde quente de interior. O pai treinava no quintal quando não estava jogando em outro lugar. E o menino ficava olhando pela fresta da porta, aquele olho escuro e atento absorvendo cada movimento, como se estivesse fotografando, frame por frame, a coisa mais importante do mundo. Celeste via o filho olhando e sentia aquele aperto no peito que é a mistura de amor e medo, porque ela já sabia. Porque as mães sabem antes de tudo, antes dos pais, antes dos treinadores, antes de qualquer pessoa. Ela olhava para aquele menino de 4 anos, olhando para o pai treinar e já sabia que ia perder essa batalha. Que o futebol ia ganhar. Que o futebol sempre ganha. O que ela não sabia era o tamanho do que estava vindo. Edson começou a treinar com uma bola de meia. Isso não é metáfora. É literal. A família não tinha dinheiro para bola de verdade, então Celeste enrolava meias velhas uma dentro da outra, amarrava com barbante, e o menino passava horas na rua com aquela coisa deforme que não quicava direito, que mudava de trajetória por conta própria, que forçava os pés a aprenderem a se adaptar ao imprevisível. Décadas depois, analistas de futebol vão escrever artigos sobre por que o controle de bola de Pelé era sobre-humano,
sobre por que ele conseguia dominar qualquer bola em qualquer ângulo como se fosse natural. Ninguém vai mencionar as bolas de meia. Mas é aí que está a resposta. O corpo aprendeu o que os ricos nunca aprendem, que a vida não vem em linha reta, que as trajetórias são mentirosas, que você precisa estar pronto para o que não estava esperando. Repara nesse detalhe. Quando Dondinho percebeu que o filho tinha algo diferente, não só talento, não só vontade, mas aquela coisa sem nome que existe em pessoas raras, aquela luminosidade específica que faz quem está vendo parar o que está fazendo e simplesmente olhar, ele começou a treinar o filho de verdade, com atenção, com método, com aquela seriedade de pai que sabe que está passando adiante o único bem que tem. E Celeste ficava na janela olhando os dois no quintal, o marido agachado mostrando o posicionamento do pé, o filho repetindo o movimento 50, 100 vezes, com aquela concentração que parece estranha demais para alguém tão pequeno. Ela ficava na janela e rezava, não para que o filho não seguisse o pai. Essa batalha ela já tinha perdido. Rezava para que, se tinha que ser futebol, fosse grande, para que a dor valesse, para que o tamanho do talento fosse proporcional ao tamanho da entrega. Isso também vai voltar depois. Edson tinha 10 anos quando jogou pela primeira vez num time de verdade. Tinha 11 quando o treinador do time juvenil de Bauru, cidade para onde a família tinha se mudado na tentativa de uma vida um pouco melhor, parou o treino no meio, chamou os outros jogadores e disse: "Olhem para esse menino, olhem para ele jogar. Porque quando vocês forem velhos e seus filhos perguntarem o que vocês viram quando eram jovens, vocês vão querer ter uma resposta boa." Tinha 12 anos quando o primeiro olheiro de São Paulo foi vê-lo jogar e voltou dizendo que o menino era bom demais para ser real, que tinha certeza que alguém estava mentindo sobre a idade. Tinha 15 quando o Santos Futebol Clube mandou uma carta para Três Corações. 15 anos, repara. 15 anos e uma mala que coube tudo que ele tinha. Que era pouco, que era quase nada, uma calça, 2 camisas, um par de chuteira furada que o pai tinha consertado com barbante e esperança. Uma fotografia da mãe que ele dobrou e colocou no bolso da calça, no lado esquerdo, do lado do coração, porque isso é o que os meninos pobres fazem quando vão embora de casa muito cedo. Carregam a mãe do lado esquerdo para não esquecer de onde vieram. Santos ficava do outro lado do estado. Era outra dimensão. Era litoral, era maresia, era gente que falava diferente e comia diferente e olhava diferente. Era um mundo que não tinha nada a ver com o quarto sem janela de Três Corações. E Edson chegou nesse mundo com 15 anos e uma mala pequena, e aquele sorriso específico que você precisa guardar, porque ele vai aparecer de novo nessa história em circunstâncias muito diferentes, que parecia não caber no rosto. O primeiro preconceito veio antes do primeiro treino. Isso você precisa saber. O clube tinha arranjado hospedagem para os jovens jogadores num hotel pequeno no centro de Santos. E o gerente do hotel, um homem de 50 e tantos anos, bigode fino, terninho surrado, o tipo de homem que aprendeu a medir o valor das pessoas pela cor da pele, porque foi o que ensinaram para ele, e ele nunca teve coragem de questionar. Olhou para Edson, olhou para a mala pequena, olhou para o sorriso e disse que não tinha quarto disponível. Tinha, claro. Outros jogadores que chegaram depois foram recebidos sem problema. Mas para Edson, não tinha quarto. Um treinador do clube resolveu. Fez barulho. Ameaçou. Conseguiu o quarto. E Edson, com 15 anos, entrou naquele quarto, sentou na cama, olhou para o teto por um longo tempo e tirou a fotografia da mãe do bolso esquerdo. Ficou olhando para ela. Não chorou. Isso é importante. Não chorou. Guardou a fotografia de volta, deitou e dormiu. Porque isso também era uma coisa que a pobreza ensina que os ricos não aprendem. Que o choro gasta energia que você vai precisar amanhã. Que a injustiça não para de existir porque você chora. Que o único jeito de responder para quem diz que você não pertence aqui é aparecer amanhã e jogar melhor do que qualquer pessoa que eles acharam que pertencia. Ele tinha 15 anos e já sabia disso. O Santos percebeu muito rápido o que tinha em mãos. Não no primeiro treino.
No primeiro treino, o Pelé estava nervoso, rígido, aquele nervosismo específico de quem quer tanto impressionar que o corpo trava no momento errado. No segundo treino, o técnico Lula sentou no banco e ficou olhando em silêncio por 40 minutos. No terceiro treino, ligou para a diretoria e disse uma frase que ficou no clube por décadas. Arruma contrato, esse menino não pode sair daqui por nenhum preço. No quarto treino, com 16 anos incompletos, Edson Arantes do Nascimento jogou pela primeira vez com o time profissional e marcou 4 gols. 4. Entende o que isso significa? 16 anos, primeiro jogo com profissionais, 4 gols. Como se o futebol inteiro tivesse passado a vida esperando que aquele menino aparecesse para mostrar o que era possível fazer. O apelido Pelé surgiu de forma que ninguém sabe explicar direito. Ele mesmo dizia que não gostava do apelido quando criança, que chegou a brigar com colegas por isso, que o nome não significava nada para ele no começo. Mas os apelidos que ficam para sempre são os que a gente não escolhe. São os que escolhem a gente. E esse apelido encontrou aquele menino e nunca mais soltou. Pelé. Uma palavra que não tem tradução porque a coisa que ela descreve também não tem. Mas esse não é o momento da história que importa agora. O que importa agora é o estádio. A Europa. À noite. Volta comigo para aquele campo. Grama molhada. Holofotes brancos. 60 mil bocas abertas. Pelé já havia ganhado Copa do Mundo. Tinha 18 anos e uma Copa do Mundo no bolso. A Copa de 1958, na Suécia, onde um adolescente de pele escura e sorriso eterno entrou em campo perante o mundo e fez algo que os comentaristas esportivos passaram semanas tentando descrever com palavras sem conseguir. Ele marcou 6 gols naquela Copa. 6 gols num torneio em que os melhores jogadores do planeta inteiro estavam tentando fazer uma fração disso. Na final, contra a Suécia, marcou 2, incluindo um gol de peito seguido de voleio que o goleiro sueco ficou parado olhando entrar porque o corpo dele simplesmente não acreditou que aquilo era possível. Depois da Copa, o mundo inteiro sabia o nome. Mas saber o nome não é a mesma coisa que aceitar. Tem uma diferença enorme entre admirar alguém e aceitar que essa pessoa pertence ao mesmo mundo que você. E havia uma parte do futebol europeu, não todo, mas uma parte significativa, aquela parte que falava baixo, sobre raças e sobre lugares, que usava palavras que hoje não se dizem em público, mas que naquela época circulavam livremente nos vestiários e nas arquibancadas, que admirava Pelé com os dentes cerrados, que aplaudia o talento enquanto resistia, no fundo, ao que o talento representava. Que o Brasil enviava para a Europa um jogador negro, pobre, da periferia, que era melhor do que qualquer coisa que a Europa tinha produzido. Isso, para algumas pessoas, não era motivo de celebração, era motivo de desconforto. Era a prova de que o mundo estava mudando de um jeito que eles não pediam licença antes de mudar. E assim chegamos à noite. O time brasileiro está em turnê pela Europa. Partidas de exibição, aquele tipo de viagem diplomática que mistura esporte com política com orgulho nacional. E nessa noite específica, nessa cidade específica, deixa o nome de lado, porque o que aconteceu aqui aconteceu em outras cidades também, em outros estádios, em outras línguas, mas sempre com a mesma fórmula de ódio que é universal demais para precisar de endereço. A torcida local decidiu que ia fazer algo. O combinado foi informal. Ninguém assinou nada. Ninguém precisou. É assim que ódios coletivos funcionam. Por osmose. Por aquela comunicação silenciosa que acontece quando muitas pessoas compartilham o mesmo preconceito e sabem, sem precisar falar, que têm permissão de expressá-lo aqui, agora, juntas. O alvo era Pelé. E o método era barulho. Era vaiar. Era xingar em voz alta o suficiente para que ele ouvisse, para que ele soubesse que era indesejado, para que o peso daquilo caísse nos ombros dele antes mesmo do primeiro apito. No vestiário, antes do jogo, o ar estava pesado de um jeito diferente do normal. Os jogadores brasileiros ouviam o barulho da torcida aquecendo lá fora e reconheciam aquele tom. Não era a animação normal de quem vai torcer pelo próprio time. Era aquele tom mais agudo, mais afiado, que barulho faz quando está sendo usado como arma.
Alguns dos jogadores trocaram olhares e não disseram nada. O técnico fez a preleção com voz mais firme do que o necessário, como se a firmeza da voz pudesse criar um campo de força em volta do time. E Pelé ficou sentado no banco do vestiário, com as chuteiras já amarradas, os joelhos levemente afastados, as mãos espalmadas nas coxas, olhando para o chão de azulejo branco frio. O que ele estava pensando naquele momento, ninguém perguntou. Os jornalistas não estavam lá. As câmeras não estavam lá. Era só ele e aquele chão de azulejo e o barulho crescendo do outro lado da parede. Mas você pode imaginar, você pode ir com ele. Porque esse momento específico de estar sozinho com o próprio medo antes de entrar em campo, é um momento que todo mundo conhece. Não necessariamente num estádio de futebol. Pode ser antes de uma entrevista de emprego, antes de uma conversa difícil, antes de entrar num lugar onde você sabe que não é bem-vindo. O coração acelera do mesmo jeito. O peso nos ombros é o mesmo peso. O barulho que vem de fora é diferente, mas a sensação de estar do lado de dentro, separado desse barulho apenas por uma parede fina, é idêntica. Pelé tirou a fotografia da mãe do bolso. Isso foi relatado décadas depois por um dos jogadores que estava lá, sentado do outro lado do vestiário. Disse que viu Pelé tirar uma fotografia do bolso, olhar para ela por alguns segundos, guardar de volta. Não disse o que estava na fotografia, mas você já sabe. Celeste. Do lado esquerdo. Do lado do coração. O apito soou. Os jogadores levantaram. E Pelé entrou em campo. O rugido, quando ele apareceu, foi físico. Literalmente físico. O tipo de som que você sente no peito antes de ouvir com os ouvidos. 60 mil pessoas em uníssono, não aplaudindo, não torcendo, mas vaando, xingando, produzindo aquele som coletivo que é a pior coisa que seres humanos fazem com as bocas: transformar a voz em instrumento de destruição. O nome de Pelé, naquela boca de 60 mil pessoas, não soava como um nome. Soava como uma acusação. Soava como uma sentença. Pelé caminhou até o centro do campo. Devagar. Com aquela postura ereta que não era arrogância, era outra coisa, algo mais fundo, algo que demora a entender, mas que você reconhece quando vê. Era a postura de quem decidiu, muito antes de chegar aqui, que não ia se curvar, que o ódio podia fazer barulho, mas que o barulho não dobra a coluna vertebral. Que você pode tentar diminuir alguém com som, mas o som não chega aos ossos de quem tem algo sólido por dentro. O jogo começa. E imediatamente fica claro que as instruções para os zagueiros adversários não eram defender a posição, eram parar Pelé. Como? De qualquer forma que o árbitro tolerasse. E o árbitro, naquela noite, estava tolerando muito mais do que deveria. Primeira falta. 20 minutos de jogo. Pelé recebe a bola na intermediária, gira, o zagueiro chega com a trava levantada, metal contra tornozelo, a dor aguda e imediata de quem leva chuteira de cano alto na parte mais sensível da perna. Pelé vai ao chão. A torcida adversária grita com satisfação. Não com raiva de que houve falta, mas com satisfação de que ele caiu. Esse som específico de satisfação coletiva com a dor de alguém, é uma das coisas mais antigas e mais feias que existem em seres humanos. Guarda esse som. Pelé fica no chão por 2 segundos. 3. O árbitro assobia falta. O companheiro de time mais próximo vem até ele. Pelé levanta, sem comentário. Sem gesto para o árbitro pedindo cartão. Sem olhar raivoso para o zagueiro. Levanta, ajusta a meia, pega o fôlego e vai para a cobrança. Repara nesse gesto. Repara no que ele não faz. Segunda falta. 35 minutos. Essa é mais dura. Canela contra canela. O osso fazendo um estalo que os jogadores mais próximos ouvem e desviam o olhar porque tem coisas que você prefere não ter ouvido. O zagueiro fica em pé. Pelé vai ao chão. A dor nesse impacto específico, canela contra canela, sem proteção nenhuma, é do tipo que faz a visão escurecer nas bordas por meio segundo. Aquela escuridão rápida que o corpo produz quando recebe um sinal de emergência. Pelé fica no chão por 4 segundos dessa vez. 5.
No banco de reservas, um dos jogadores brasileiros se levanta. O técnico puxa ele para baixo pelo ombro, firme. Não é o momento. Ainda não é o momento. Porque a batalha que está acontecendo ali não é de canelas, é de espírito. E quem vai ganhar essa batalha não vai ser decidido pelo árbitro ou pelas faltas ou pelos cartões. Vai ser decidido por quem aguentar ficar inteiro quando o outro lado está tentando te partir. Pelé levanta de novo. Terceira falta. Essa é diferente. Isso é importante que você entenda. Tem uma diferença entre uma falta violenta e uma falta com intenção. Falta violenta é quando o jogador vai com tudo pela bola e o corpo do adversário está no caminho. Falta com intenção é quando o jogador vai pelo corpo. O joelho do zagueiro não vai para a bola nessa terceira falta. O joelho vai para a coxa de Pelé, alto, com força, com aquele ângulo específico que vai para a parte mole, para o músculo, para o lugar onde a dor não é só física, mas vai embaixo da física, vai para um lugar que demora para sair. Pelé fica no chão, e dessa vez fica mais tempo. A torcida ri. Esse é o momento que você não pode esquecer. 60.000 pessoas rindo. Não rindo de piada, rindo de dor, rindo do fato de que um ser humano está no chão, machucado, e isso para eles é engraçado. É divertido. É o que vieram ver. Esse riso coletivo, sujo, que sobe da arquibancada como fumaça, chega ao campo, chega aos ouvidos de Pelé, ali no chão, com a coxa latejando. E aqui é onde a história poderia ter ido de 1000 jeitos diferentes. Aqui é o ponto de bifurcação. Aqui é onde personagens menores se perdem, onde o ódio encontra o ódio e os dois se multiplicam, onde a raiva encontra justificativa e o vendaval começa. Pelé fecha os olhos. Por um segundo. Apenas um segundo. E nesse segundo, você precisa ir com ele nesse segundo. O que acontece dentro dele não é raiva, é memória. O quarto sem janela, a vela acesa, a bola de meia na rua de terra batida, o pai mostrando o posicionamento do pé, a fotografia dobrada no bolso esquerdo, a mãe na janela rezando. E a frase que ela nunca disse em voz alta, mas que ele aprendeu a ouvir no silêncio dela, na forma como ela olhava para ele quando ele fazia algo que parecia impossível. Você é maior do que o que eles esperam. Você é maior do que qualquer coisa que eles possam te jogar. Pelé abre os olhos, levanta, devagar, com aquela lentidão deliberada que não é fraqueza, é escolha. É a escolha mais difícil que existe, que é a de não responder ao ódio com ódio quando você tem motivo, quando você tem público, quando o mundo inteiro estaria do seu lado se você explodisse. Ele levanta com uma dignidade que ninguém ali naquele campo entende completamente naquele momento, que ninguém ali naquela arquibancada entende, mas que você agora aqui entende, porque você sabe de onde ele veio, você sabe o que ele carrega no bolso esquerdo. Você sabe que essa dignidade foi construída num quarto sem janela e num quintal de terra batida e num hotel que disse que não tinha quarto, construída tijolo por tijolo durante anos, de ter o mundo tentando fazer você acreditar que você vale menos. Aquela dignidade não é gratuita. Custou muito. Custou mais do que qualquer Copa do Mundo. O jogo continua. E algo muda. Não de repente. Gradualmente. Da forma como as coisas importantes mudam, que é lentamente o suficiente para você quase não perceber enquanto acontece, mas completamente o suficiente para que depois você olhe para trás e veja o ponto exato onde o eixo girou. Pelé começa a jogar, de verdade, com aquele jogo que não é só técnico, que não é só físico, que é outra coisa, aquela coisa que os comentaristas chamam de genialidade por falta de palavra melhor. Cada toque na bola é preciso com uma precisão que parece ofensa ao conceito de erro. Cada passe vai para o espaço exato onde o companheiro vai estar 2 segundos depois. Cada movimento sem bola cria desequilíbrio no sistema adversário, como se ele estivesse vendo o jogo de cima, como se tivesse acesso a uma planta do campo que os outros não podem ver. E os zagueiros, aqueles mesmos zagueiros com instruções para pará-lo, começam a perceber que estão tentando parar algo que não para. Não porque é rápido demais, embora seja.
Não porque é forte demais, embora seja, mas porque tem uma qualidade específica no jeito que Pelé se move, que é difícil de nomear e impossível de combater. Ele não está jogando contra eles. Ele está jogando com o futebol. São coisas diferentes. Jogar contra alguém significa que o adversário ocupa espaço na sua mente. Jogar com o futebol significa que você e o jogo estão numa conversa particular e os outros estão apenas na periferia. 62 minutos de jogo. O placar está empatado. A tensão no ar é diferente agora. Não só aquele ódio de antes, mas algo mais complexo. Aquela tensão específica que acontece quando uma multidão começa a perceber que está prestes a ver algo que vai contra o que queria ver. A bola vem de um ângulo impossível, um passe recuado que deveria ter sido interceptado, mas não foi, e aterrissa nos pés de Pelé numa posição que não tem nome no dicionário de recursos de futebol. Está de costas para o gol. 2 marcadores imediatamente encostam nele, um de cada lado, tentando tirar o espaço. O terceiro marcador vem pela frente. São 3 contra 1, e o 1 está de costas para onde precisa ir. O estádio retém o fôlego. Isso acontece automaticamente, sem que ninguém decida. As 60 mil bocas que estavam abertas gritando fecham ao mesmo tempo, numa fração de segundo, porque o instinto de quem assiste a futebol, mesmo quando odeia quem está com a bola, reconhece quando está prestes a ver algo extraordinário. O corpo reage antes da mente. O pulmão, para antes do juízo, decide. O que acontece nos próximos 3 segundos vai ser descrito por pessoas que estavam lá de formas diferentes, com detalhes que variam, porque a memória humana transforma o que presenciou em narrativa, e a narrativa vai sendo polida pelo tempo. Mas o núcleo é o mesmo em todas as versões. Pelé faz uma coisa com o corpo que não deveria ser possível. Um giro que inverte a posição sem que nenhum dos 3 marcadores consiga acompanhar, não porque sejam lentos, mas porque o movimento não segue a lógica que o corpo humano usa para antecipar outros movimentos humanos. É como tentar prever onde uma chama vai se mover. Você pode estudar o padrão, pode desenvolver intuição, mas no momento exato sempre tem uma surpresa. E então, a bola está no espaço, e Pelé está no espaço, e entre os dois não há mais nada. O chute não é violento. Esse é o detalhe que todo mundo lembra. Não é daqueles chutes que fazem barulho ao sair do pé, que você ouve do outro lado do campo. É quase gentil. Um toque com o peito do pé, com aquela parte interna que tem mais controle do que força, direcionado com uma precisão que parece mais escultura do que futebol. A bola toca na rede com uma suavidade que parece proposital, como se Pelé tivesse escolhido marcar de um jeito que dissesse: eu podia ter feito diferente. Escolhi assim. Escolhi mostrar que não preciso de força quando tenho isso. E então o silêncio. 2 segundos. 3. 4. Que são uma eternidade quando 60 mil pessoas param ao mesmo tempo. Você consegue ouvir coisas que normalmente somem no barulho. O vento passando pelo espaço aberto do estádio, a respiração coletiva de um público que acabou de receber algo que não pediu e não sabia que precisava, o som longe de algum carro passando na rua do lado de fora, alheio ao que acabou de acontecer aqui dentro. E então, uma mão começa a aplaudir. Uma única mão, um único par de palmas, vindo de algum lugar nas arquibancadas atrás do gol. Não dá para ver quem é. Não importa quem é. O que importa é que aquela pessoa que veio para destruir, que estava xingando há 62 minutos, que participou do riso coletivo quando Pelé estava no chão, essa pessoa, nesse momento, não conseguiu conter a mão. A grandeza foi mais forte que o ódio. Foi mais forte que tudo que ela tinha decidido sentir antes de entrar aqui. E outra mão, e outra. E o som cresce como maré crescendo, como inevitável, como aquelas coisas que acontecem porque precisam acontecer, porque a realidade tem seus próprios critérios, e às vezes eles não pedem permissão. A torcida adversária, a torcida que veio destruir um nome, está aplaudindo Pelé. Está aplaudindo. Não toda ela, não uniformemente, não sem a ambiguidade dolorosa de quem aplaude contra a própria vontade.
Mas está. E o barulho dos aplausos, nesse contexto, nesse estádio, depois desses 62 minutos de ódio organizado, tem um sabor que é diferente de qualquer outro aplauso que já existiu. Pelé não levanta o braço, não faz gesto para a torcida, não olha para as arquibancadas, vira e caminha de volta para o campo, para o círculo central, para esperar o jogo retomar, como se aquilo fosse parte do jogo, como se fosse apenas mais um momento numa longa sequência de momentos. Como se ele soubesse, com uma certeza calma que assustaria a maioria das pessoas, que aquele resultado era inevitável desde o começo, que a única questão era quando. Não se. O jogo termina. A vitória brasileira é clara, inequívoca. Nos corredores abaixo do estádio, enquanto os times caminham para os vestiários, acontece uma coisa que vai ser repetida por quem estava lá por décadas. O zagueiro específico que entrou com o joelho na coxa de Pelé naquela terceira falta, aquela falta com intenção, aparece no corredor errado, ou no corredor certo. Depende de como você vê. Ele para diante de Pelé. Os dois se olham. O corredor é estreito e frio, paredes de concreto cinza, aquela iluminação de lâmpada nua que faz todo mundo parecer um pouco pálido. O zagueiro é grande. Tem 10 centímetros a mais que Pelé. Cabelos louros, molhados de suor, um arranhão no rosto que ninguém sabe de onde veio. Ele fica olhando para Pelé e não diz nada por um tempo que parece mais longo do que é. E então estende a mão. Pelé olha para a mão. Olha para o rosto do zagueiro. Não há raiva no seu olhar. Isso é relatado por quem estava presente, que ficou olhando de longe sem querer interromper. Não há vitória. Não há condescendência, que seria o mais fácil, que seria o mais humano no pior sentido de humano. Há apenas um reconhecimento silencioso, de que aquele homem tentou ser uma coisa hoje e acabou sendo outra, de que as duas coisas existem nele ao mesmo tempo, de que isso não é exceção, é a regra, que quase todo mundo que machuca outrem tem dentro de si também a pessoa capaz de estender a mão depois, e que a escolha de qual das duas pessoas você vai ser no corredor, depois que o barulho passou, essa escolha define muito mais do que qualquer coisa que você fez enquanto o barulho durava. Pelé pega a mão, aperta firme, não suave, não gentil demais, firme. Como quem diz, eu te vejo. Os dois lados de você, eu te vejo. E isso está bem. Do lado de fora, jornalistas esperam. Microfones, cadernos, aquela energia ansiosa de quem quer o conflito, a declaração forte, a manchete que vai vender jornal amanhã. Querem que Pelé seja o que eles precisam que ele seja. Herói indignado, jogador que denuncia, atleta que vai à guerra verbal depois de ter ido à guerra física. Querem sangue, querem fogo, querem a versão da história que é fácil de contar porque tem um vilão claro e uma vítima justa, e uma raiva que as pessoas podem carregar com elas de volta para casa. Pelé sai do vestiário com aquele sorriso. Aquele sorriso, o mesmo do começo, o mesmo que estava no rosto dele enquanto 60.000 pessoas xingavam, agora aqui nessa luz de corredor baixo, nesse corredor de concreto que cheira a suor e produto de limpeza barato. Os jornalistas jogam perguntas sobre as faltas, sobre os xingamentos, sobre o ódio, sobre o que ele pensa das pessoas que passaram 90 minutos tentando destruí-lo. E Pelé? Pelé, que tem 20 e poucos anos, que é de Três Corações, que aprendeu o futebol com bola de meia, que dormiu em quarto de hotel recusado e levantou do chão 3 vezes sem reclamar, Pelé faz a coisa que ninguém esperava. Fala dos aplausos, não das faltas, não dos xingamentos, não do joelho na coxa ou do riso coletivo ou da injustiça que foi real e que ele sentiu com o corpo inteiro. Fala dos aplausos. De um único par de mãos que começou a bater em algum lugar nas arquibancadas e foi crescendo. Quando eles começaram a aplaudir, ele diz, com aquela voz pausada de quem não precisa falar rápido para ser levado a sério, entendi uma coisa que já sabia, mas precisava confirmar, que o futebol é mais poderoso do que o ódio, que a beleza é mais poderosa do que o ódio, que isso não tem exceção, que em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua,
diante de qualquer pessoa que tenha decidido odiar antes de chegar, se você mostrar algo genuinamente belo, genuinamente verdadeiro, genuinamente humano, a resposta vai vir. Pode demorar, pode custar caro, mas vai vir. Os jornalistas anotam. Alguns ficam olhando para ele com aquela expressão de não saber o que fazer, com uma resposta que não se encaixa no molde da manchete que haviam preparado. Alguns entendem, naquele momento, que estão na presença de algo que vai além do futebol. Que o que aquele homem jovem acabou de dizer não é frase de efeito. É uma filosofia de vida que foi testada em campo, sob pressão, com joelho no músculo e riso coletivo na cara, e sobreviveu. Pelé caminha para o ônibus do time. No ônibus, a conversa entre os jogadores é baixa, pesada de cansaço e de tudo que passou. Alguém pergunta a ele como está a coxa. Ele diz que está bem. Alguém pergunta como ele consegue sorrir depois de tudo. Ele pensa por um momento real, não performático, aquele momento de verdade em que você procura a resposta antes de falar. E então diz: porque se eu parar de sorrir, eles ganham de um jeito que o placar não mede. Tem um silêncio no ônibus depois disso, do tipo que acontece quando alguém diz uma coisa tão verdadeira que o ar ao redor dela fica mais quieto. O ônibus parte. As luzes do estádio ficam para trás. E lá dentro, enquanto a cidade europeia passa pelas janelas, Pelé tira a fotografia do bolso esquerdo. Olha para ela por um momento. Celeste. A mãe que rezava para que o filho não seguisse o pai. A mãe que perdeu essa batalha, mas ganhou outra que é maior, que é a batalha de ter criado alguém capaz de levantar do chão 3 vezes numa noite e chegar ao vestiário inteiro. Inteiro não no sentido de sem machucado. A coxa vai doer por semanas. Inteiro no sentido do que importa. Sem ter se tornado o que o ódio queria que se tornasse. Sem ter devolvido. Sem ter endurecido, sem ter transformado a dor em veneno. Ele guarda a fotografia de volta, do lado esquerdo, do lado do coração. Existem 2 formas de grandeza. A primeira é a mais famosa, a que aparece nos números. Os gols, os títulos, os recordes, as Copas do Mundo, o nome em letras douradas em estádios e museus e camisas de crianças que nem tinham nascido quando você jogava. Essa grandeza existe e é real e merece ser celebrada. Mas tem uma segunda grandeza, mais difícil de medir, mais difícil de ver, mais difícil de imitar. É a grandeza do que você faz quando o ódio te encontra e você tem que decidir, em tempo real, com dor no corpo e barulho nos ouvidos e a câmera, ou a falta de câmera, na sua frente. Vai devolver ou vai transformar? Vai se tornar o monstro que eles precisam que você seja para se sentirem justificados? Ou vai ser algo que eles não têm vocabulário para atacar porque não é o que esperavam? Pelé escolheu transformar. Sempre. Não porque era fácil, era mais difícil do que qualquer gol que já marcou. Não porque não sentia cada falta, cada xingamento, cada risada, cada hotel que dizia não ter quarto, cada olhar que media o valor de uma pessoa pela cor da pele e o endereço de nascimento. Sentia. Mas sentir não precisa ser destino. A dor é informação, não sentença. E você, que está aqui agora nesse final de história, você que ouviu esse relato de uma noite numa cidade europeia, cujo nome não dei, porque não importa, porque isso aconteceu em muitas cidades, em muitas línguas, e vai acontecer de novo, enquanto existir humanidade suficiente para odiar e grandeza suficiente para responder com beleza. Você também já teve sua noite assim, talvez sem estádio, talvez sem 60 mil pessoas, talvez com uma sala de reunião, uma mesa de jantar de família, um grupo de pessoas que decidiram que você não pertence, que decidiram que o ruído coletivo delas é capaz de diminuir quem você é. E você sabe o que acontece quando você levanta do chão pela 3ª vez. Quando você não devolve o ódio. Quando você simplesmente continua sendo, em campo, quem você é. O silêncio que vem antes dos aplausos. Aquele silêncio de 2, 3, 4 segundos em que o mundo inteiro para e reconhece, contra a própria vontade, que está diante de algo que não consegue diminuir. Esse silêncio é a maior vitória. Não o gol.
O silêncio que o gol provoca. Edson Arantes do Nascimento viveu para ver seu nome se tornar sinônimo de uma coisa que vai além do futebol. Pelé, uma palavra que crianças em países onde o futebol mal existe pronunciam com reverência que não entendeu de onde veio. Uma palavra que atravessou idiomas e décadas e fronteiras com uma facilidade que os tratados políticos passam a vida tentando imitar. Uma palavra que começou num quarto sem janela, passou por uma rua de terra com bola de meia, passou por um hotel que disse que não tinha quarto, passou por 3 faltas numa noite europeia e chegou até aqui. Até esse momento em que você está ouvindo ou lendo e sentindo alguma coisa que não tem nome preciso, mas que você reconhece, que é a sensação de estar perto de uma verdade que serve para você também, que não é sobre futebol, que nunca foi só sobre futebol, é sobre o que você faz com o ódio que jogam em cima de você, é sobre quantas vezes você consegue levantar, é sobre a fotografia que você guarda do lado esquerdo, do lado do coração, do que, ou de quem, te lembra quem você é quando o barulho fica alto demais para você ouvir a própria voz. 60.000 pessoas foram ao estádio naquela noite para destruir um nome. Foram para casa tendo presenciado algo que nenhum deles tinha palavras suficientes para descrever, mas que todos eles vão tentar descrever pelo resto da vida. Para os filhos, para os netos, para qualquer pessoa que tiver paciência para ouvir a história de uma noite em que o mundo tentou fazer uma coisa e aconteceu outra coisa, em que o ódio saiu do estádio derrotado não pelo contra-ódio, mas pela beleza, em que 60.000 pares de mãos que vieram para destruir terminaram aplaudindo. Tentaram humilhá-lo diante de 60.000 pessoas. O que aconteceu depois virou silêncio, e o silêncio, desta vez, foi a mais alta das reverências que um ser humano pode receber de outros seres humanos. O reconhecimento involuntário de que existe algo maior do que eles, algo que não conseguem conter, algo que não para quando eles querem que pare, algo que levanta, que sempre levanta.